Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje é uma aula de matemática. Está lá na apostila do segundo bimestre, na página 95, medidas de tempo. Então, nessa página aqui tem algumas adivinhas, então vocês podem pensar um pouco para tentar descobrir cada uma delas, ou perguntar para algum amigo, ou até mesmo para os familiares aí da casa de vocês, tá bom? Então vamos lá. Letra A. Tenho quartos e não tenho sala. Tenho meias e não tenho pés. Quem sou eu? Vamos pensar um pouco. Letra B. Imagine que hoje é terça-feira. Quando depois de amanhã for ontem, que dia será hoje? Vamos pensar. Letra C. Quantos meses do ano tem 28 dias? Então, aí é fácil, né? É só pegar um calendário e dar uma olhadinha lá nos meses do ano, ok? Letra D. O que é o amanhã de ontem e o ontem de amanhã? Vamos pensar. Letra E. Se hoje é quarta-feira, como se referir aos 2 dias que se passaram e aos 2 dias que virão, sem dizer segunda-feira, terça-feira e quinta-feira e sexta-feira? Como que nós podemos falar isso? Então, vamos pensar. Letra F. Uma pessoa precisa tomar 3 comprimidos, um a cada meia hora. Quanto tempo é necessário para ela tomar os 3 comprimidos? Vamos pensar. Letra G. Uma criança come um biscoito em 1 minuto. 100 crianças comem 100 biscoitos em quantos minutos? Então, vamos pensar, né? Essas adivinhas aí, né? Se alguém quiser também procurar no Google, né? Ou perguntar para algum vizinho, fiquem à vontade para responder essas adivinhas. Página 96. O relógio. Observe no quadro a forma usual da leitura das horas. Então, temos aí o desenho dos reloginhos marcando as horas, a primeira coluna escrita e a segunda coluna escrita. Então, essa primeira coluna escrita, ela significa que são as horas da parte da manhã, desde quando se inicia, né, um novo dia, que se inicia à meia-noite ou 0 hora. E a segunda coluna significa que são as horas da tarde, ou seja, horas depois do meio-dia, certo? Então, pessoal, quando inicia o dia? Um dia se inicia sempre à meia-noite, meia-noite ou 0 hora. Hoje é dia 17 de junho. Então, que horas vai iniciar o dia 18 de junho? O dia 18 de junho vai iniciar à meia-noite de hoje, ok? Quando der meia-noite, vai ser dia 18 já, e não dia 17, certo? Então, nós podemos ler também essas horas, né? A primeira coluna, nós falamos que são antes do meio-dia, e a segunda coluna nós falamos depois do meio-dia, tá bom? Então, vamos lá. Então, vocês podem ver aqui, ó, vamos iniciar lá meia-noite. Meia-noite é 0 hora. Que o ponteiro pequeno que marca as horas e o ponteiro grande que marca os minutos está no 12. Então, isso à noite significa que é meia-noite ou 0 hora, que o dia está se iniciando. Depois, 1 hora da manhã. Depois, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã,
8 horas da manhã, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã e 11 horas da manhã. E depois já vem meio-dia ou 12 horas, certo? Então, meio-dia ou 12 horas. E depois do meio-dia, nós lemos diferente essas horas. Nós podemos tanto falar ou 1 hora da tarde ou 13 horas. Por quê? Porque se iniciou lá no meio-dia com 12 horas. Então, 1 hora, 13 horas, 2 horas, 14 horas, 15 horas, que é a mesma coisa que 3 horas da tarde, 16 horas, 4 horas, 17 horas, 5 horas, 18 horas, 6 horas, 19 horas, 7 horas, 8 horas é o mesmo que 20 horas, 9 horas é 21 horas, 10 horas, 22 horas e 11 horas da noite, 23 horas. Então, o horário dessa forma aqui, a gente só vai ler assim depois do meio-dia, ok? 13, 14, 15, 16, até chegar lá nas 23 horas, ok? Então, primeira coluna antes do meio-dia, segunda coluna depois do meio-dia, certo, pessoal? Então, aí, se caso vocês esquecerem o jeito que faz, volta, lê de novo a tabela, procura entender, ok? E aí, também vocês podem ver como que a gente consegue ler esses horários no relógio analógico, no relógio de ponteiro, certinho? Então, vamos lá para a próxima página agora. Para saber mais, então, quando inventaram o relógio, como sabiam que horas eram? Então, na verdade, nossos antepassados já conheciam as horas do dia muito antes de o relógio ser inventado. O relógio mecânico é uma invenção do século XIV, enquanto que a divisão do dia em 24 horas surgiu por volta de 5000 a.C., na Babilônia. O ponto-chave desse sistema numérico foi a definição do meio-dia. Observando o movimento da sombra provocada pelo sol, os babilônios descobriram que havia um momento em que a estrela ficava a pino no céu, sem projetar sombras para os lados. Esse momento ficou conhecido como meio-dia. Os babilônios, então, dividiram o restante da trajetória da sombra em 12 partes: 6 antes do meio-dia e 6 depois, que é a parte da tarde. Estava criada a divisão do dia em 24 partes, em horas. A outra metade, claro, era a noite. Para fazer essa marcação da trajetória da sombra, os babilônios criaram o relógio de sol. Então, aí podemos ver o relógio de sol de 3000 a.C., temos o clepsidra de 600 a.C., a ampulheta também de 600 a.C., o relógio de bolso de 1500 depois de Cristo, o relógio de pêndulo de 1595 depois de Cristo, o relógio digital de 1957 depois de Cristo e o relógio de pulso de 1814 depois de Cristo. Próxima página, 98. Atividades para a sala. Número 1. Sublinhe no texto todas as informações sobre as horas e os minutos. Então, vocês vão passar um traço debaixo da frase que tiver dando as informações das horas e dos minutos, ok? De hora em hora. Dona Laura suspirou e continuou. Você já reparou que o relógio é todo riscadinho entre um número e outro? Pois 1 minuto é o tempo que o ponteiro grande do relógio leva para ir de um risquinho até o outro. Já entendi, Marcelo disse.
Pode passar adiante. Dona Laura continuou. 60 minutos fazem 1 hora. É o tempo que você leva para fazer suas lições. É o tempo que eu gasto para fazer um almoço. Já sei, gritou Marcelo. É o tempo que você gasta no telefone falando com a vovó. Papai sempre diz, sua mãe fica 1 hora nesse telefone. Dona Laura sorriu. É o tempo que o ponteiro grande leva para dar uma volta inteirinha no mostrador do relógio. E o ponteiro pequeno leva 1 hora para ir de um número ao número seguinte. A gente chama de dia as 24 horas que vão da meia-noite de um dia à meia-noite do outro. Esse texto é o texto de Ruth Rocha, que faz parte do livro De Hora em Hora. Página 99, número 2. Complete os espaços com a marcação dos minutos. Desenhe os ponteiros e marque no relógio o seguinte horário: 17 horas e 5 minutos. Então, temos aí abaixo a representação de um relógio com os lugares para a gente colocar aí os minutos. Então, lembrando que o 12, ele representa 0 minutos ou 1 hora inteira, ok? O número 1, ele representa 5 minutos, como vocês podem ver aí. O número 2 representa 10 minutos, como vocês podem ver. E o número 3, ele representa quantos minutos? Como nós contamos de 5 em 5, olha lá, 0, 5, 10, nós vamos contar mais 5, ou seja, o número 3, ele vai representar também 15 minutos. Certo? O número 4, ele representa aqui 20 minutos, porque nós contamos 15 mais 5, então 4 representa 20 minutos. O 5, o número 5 representa 25 minutos. E o número 6 representa 30 minutos. Então, pessoal, até agora, né, nós fizemos metade do relógio, ou seja, nós fizemos aqui meia hora. Então, vocês vão continuar. Eu fiz aqui até o número 6, né, meio relógio, e vocês vão continuar. Lembrando que é de 5 em 5, até chegar lá no número 11, ok? Então, vamos lá continuar. Número 3. Que horas são? Então, antes do meio-dia, na parte da manhã, que horário que é esse que está marcando aqui no relógio? O ponteiro pequeno que marca as horas está no 5 e o ponteiro grande que marca os minutos está no 12. Então, é 1 hora inteira. Que hora que é essa? Então, antes do meio-dia, que horário que é? E depois do meio-dia, lembra que a gente já comentou que depois do meio-dia, das 12 horas, vem 1 hora, 13 horas, 2 horas, 14 horas, 3 horas, 15 horas, 4 horas, 16 horas, 5 horas, 17 horas, 6 horas, 18 horas, 7 horas, 19 horas, 8 horas, 20 horas, 9 horas, 21 horas, 10 horas, 22 horas e 11 horas, 23 horas. E meia-noite, 0 hora. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, volta lá na página 96 e dá uma olhada lá na tabela dos horários depois do meio-dia, ok?
Então, vocês vão colocar esse horário marcado aí na letra A, antes do meio-dia e depois do meio-dia, ok? Letra B. Temos aí o ponteiro menor, o que marca as horas, no 8, e o ponteiro maior, que marcam os minutos, no 12. Então, vocês vão marcar esse horário antes do meio-dia, na parte da manhã, e depois do meio-dia, que é a parte da tarde. Letra C. O ponteiro menor, o ponteiro que marcam as horas, está lá no 2. E o ponteiro maior que marca os minutos está no 6. Então, que horário que está marcando aí? Vocês vão colocar esse horário antes do meio-dia, na parte da manhã, e depois do meio-dia, que é a parte da tarde, ok? Letra D agora. O ponteiro pequeno que marca as horas está no 11 e o ponteiro maior que marca os minutos está também no 6. Então, vocês vão colocar aí antes do meio-dia, que horário é esse, e depois do meio-dia, que horário é, ok? Então, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar, tá bom? Às vezes é um pouco confuso para vocês, mas eu estou aqui à disposição. Então, vamos lá na próxima página. Página 100, número 4. Escreva a hora marcada em cada relógio. Então, temos aí também 6 relógios com 6 horários diferentes. Então, nós vamos fazer igual nós estávamos fazendo lá no exercício de número 3 da página anterior, bom? Então, temos aí a letra A. A letra A, o ponteiro pequeno, o ponteiro das horas, está marcando 7. E o ponteiro maior, que representa os minutos, está lá no 2. Então, que horário que representa esse horário aqui? Então, vocês vão marcar o horário antes do meio-dia e após o meio-dia. Por isso que embaixo de cada reloginho desse tem 2 linhas, que é para colocar as horas antes do meio-dia e após o meio-dia. Letra B. O ponteiro pequeno, o menor, está marcando lá no 9, que é o ponteiro das horas, e o ponteiro maior, que marcam os minutos, está no 1. Então, vocês vão colocar esse horário antes do meio-dia e depois do meio-dia. Letra C. O ponteiro que marca as horas está no 8 e o ponteiro maior que marca os minutos está no 4. Então, vocês vão colocar esse horário antes do meio-dia e depois do meio-dia. Letra D. O ponteiro menor está no 5, que marca as horas, e o ponteiro maior, que marca os minutos, está lá no 9. Então, vocês vão colocar esse horário antes do meio-dia e após o meio-dia. Letra E. O ponteiro menor que marca as horas está no 1 e o ponteiro maior que marca os minutos está no 5. Então, vocês vão marcar esse horário antes do meio-dia e depois do meio-dia. E letra F. O ponteiro menor está lá no 11 e o ponteiro maior que marca os minutos está no 7. Então, que horário que é esse? Vocês vão colocar esse horário antes do meio-dia e depois do meio-dia, ok? Agora, a próxima atividade é o calendário. Então, aqui tá pedindo para vocês arrumarem, né, um calendário do ano de 2020, né, que é o ano que nós estamos, e colar aqui nesse quadro abaixo. Então, se alguém não tiver, pode pesquisar na internet, pode imprimir e colar um calendário aqui. Ou se alguém tiver um calendário pequenininho aí em casa que possa colar aqui, também pode colar, tá bom? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui um calendário. Então, vou mostrar aqui um calendário para vocês. Então, temos 12 meses
no ano, ok? Temos o mês, o primeiro mês é janeiro, o segundo mês é fevereiro, o terceiro é março, o quarto mês é abril, o quinto mês é maio, o sexto mês é junho, o sétimo mês é julho, o oitavo mês é agosto, o nono mês é setembro, o 10º mês é outubro, o 11º mês é novembro e o último, o 12º é dezembro. Então, vamos lá. Nós estamos no mês de junho, no mês 6, tá bom? No dia 17. Então, além do calendário mostrar o mês, né, os dias aqui do mês, ele também mostra os dias da semana. Então, temos o D, que é de domingo, o S de segunda, o T de terça, o Q de quarta, outro Q de quinta, o S de sexta e outro S de sábado. Lembrando, pessoal, que o primeiro dia da semana é domingo, tá bom? Não é segunda-feira. Muitas pessoas acham que o primeiro dia da semana é segunda-feira, e não é. O primeiro dia da semana é o domingo e o último dia da semana é o sábado, ok? Então, vamos lá. Temos meses de 30 dias, como os meses de abril, junho, setembro, novembro e novembro. Só esses, os meses de 30 dias. E temos também os meses de 31 dias, que são janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro, ok? E temos apenas um mês que é o mês mais curto do ano, que ele pode ter 28 ou 29 dias, dependendo do ano, que é o mês de fevereiro. Então, nesse ano de 2020, fevereiro teve 29 dias, como vocês podem ver aí. Então, pessoal, dentro de um mês, nós podemos separar, dividir o mês em 15 dias. Por exemplo, nós vamos pegar aí o mês de junho, o mês que nós estamos. Tem 30 dias. Então, metade do mês, né, dá 15 dias. E a outra metade mais 15. Então, nós podemos dizer que nós, né, estamos agora no dia 17, então já passou aí mais de uma quinzena de dias no mês de junho. Por quê? Porque uma quinzena representa um período de 15 dias, tá bom? Então, nós já estamos na segunda quinzena de junho, tá? Então, quinzena significa um período de 15 dias. Temos também o período dentro do ano de um bimestre. O que significa um bimestre? Um bimestre significa um período de 2 meses. Então, por exemplo, janeiro e fevereiro significa um bimestre. Março e abril significa outro bimestre. Ok? Então, o período de 2 meses consecutivos é chamado de bimestre. Temos também o trimestre. Trimestre significa um período de 3 meses. Por exemplo, se eu pegar o mês de janeiro, fevereiro e março, são 3 meses. Então, o período desses 3 meses, eu posso falar que é um período, é um trimestre, um período de 3 meses, ok? Depois eu posso pegar também abril, maio e junho, também é outro trimestre, tá? Se eu pegar julho, agosto e setembro, outro trimestre.
E se eu pegar outubro, novembro e dezembro, também é outro trimestre, tá bom? Então, trimestre representa um período de 3 meses consecutivos. E também temos o semestre. O que significa o semestre? Semestre nada mais é que um período de 6 meses. Então, por exemplo, temos 12 meses no ano. Então, temos um período de 2 semestres no ano, porque, né, temos 12 meses, né, e eu tenho os primeiros 6 meses do ano, que é de janeiro a junho, e depois mais 6 meses de julho a dezembro. Então, dentro de um ano, eu tenho o período de 6 meses, que é a mesma coisa que um semestre, 2 semestres, ok? Então, a cada 6 meses, um semestre. Entendido? Então, é muito importante que vocês consigam colar um calendário aí para vocês olhar, analisar certinho, tá bom? Então, veja o nome dos 12 meses do ano e o número de dias de cada um deles. Verifique também a sequência dos dias da semana, tá bom? Lembrando que o primeiro dia da semana é o domingo e o último é o sábado. Página 101, atividades para a sala. Número 1. Leia o texto a seguir e complete as lacunas com o nome do mês que está faltando. Os meses são apresentados na ordem que eles ocorrem, tá? Então, lá na ordem que eu acabei de mostrar aí para vocês. Em um ano, acontecem muitas coisas. O primeiro mês do ano é... Então, vocês vão colocar o nome do primeiro mês do ano aí. Nele, eu posso brincar o dia inteiro. Depois vem o mês de... o segundo mês, o único que tem menos dias que os demais meses do ano inteiro. Nos meses de eu vou para a escola, corro e jogo bola. Então, temos aí 4 meses aí, né? Lacunas de 4 meses que são um seguido do outro. Então, já foi o primeiro, o segundo, vai vir o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto mês aqui, até na palavra bola, ok? Continuando. Em os dias de brincar, a maior parte do tempo voltam porque chegam as férias. Então, esse é o 7º mês. As aulas voltam em meio a ventanias e manhãs escuras e tardes mais frias. Então, esse mês aqui é o 8º mês do calendário. Na sequência, chega o mês das flores, né? Esse é o 9º mês do ano. Próximo é o mês da criança, tempo de alegria e muita esperança, que é o 10º mês do ano, do nosso calendário. É a reta final, porque logo chega o Natal. Então, aqui temos mais os 2 últimos meses do ano. Então, vocês vão olhar lá no calendário os meses, né, que a gente acabou de ver. Então, seria muito importante vocês terem um calendário, né, na mão de vocês para vocês poderem fazer essa atividade, tá bom? Página 102, número 2. Observe o calendário rolado na página 100, ou o calendário que vocês tiverem aí em mãos para olhar. E escreva o nome dos meses que no total tem 28 ou 29 dias, né? Lembrando que é um mês apenas do ano que possui 28 ou 29 dias.
Os meses que possuem 30 dias, então vocês vão marcar o nome desses meses aqui. E os meses que possuem 31 dias, então vocês também vão marcar os nomes aqui na coluna, certo? Número 3. Em um calendário, além do ano e dos meses, também podemos observar os dias da semana. Complete o texto a seguir com o nome dos dias da semana na sequência correta, tá? Então, a semana inteira. Foi à feira, precisava de feijão. Então, quem foi à feira precisando de feijão foi o segundo dia da semana. Foi à feira para comprar um pimentão. Então, o terceiro dia da semana foi à feira para comprar pimentão. Foi à feira para buscar quiabo e pão. Então, o quarto dia da semana foi buscar quiabo e pão. Foi à feira, pois gostava de agrião. Então, o quinto dia gostava de agrião. Foi à feira. Tem banana? Tem mamão? Então, o sexto dia da semana queria banana e mamão. E depois os dois últimos, não tem feira e também não. Então, vocês vão colocar o último e o primeiro dia da semana, que foram os últimos dias que sobraram aí. Ok? Número 4. Quanto tempo representa? Letra A, uma quinzena. Então, vocês vão voltar um pouquinho, né? Se vocês não lembrarem direito, lá na página 100, onde eu expliquei o tempo que representa uma quinzena, o tempo que representa um trimestre, o tempo que representa um bimestre e o tempo que representa um semestre, ok? Vocês vão colocar aí. Página 103, atividades para casa. Pessoal, essas atividades para casa, vocês não irão fazer, porque nós vamos retomar essa aula depois, quando nós voltarmos para a sala de aula, ok? Porque são umas atividades um pouco complexas, talvez vocês não vão entender para fazer. Então, nós vamos deixar e depois nós vamos retomar lá na sala de aula quando voltarmos, ok? Então, vocês só vão fazer a próxima página, página 104, tá bom? Página 104, número 2. Responda as questões abaixo. Se necessário, consulte o calendário colado na página 100 ou o calendário que vocês estiverem aí em mãos. Letra A. Que dia, mês e ano você nasceu? Vocês vão escrever aí embaixo. Letra B. Quantos dias faltam para o seu próximo aniversário? Então, vocês vão contar a quantidade de dias até o próximo aniversário de vocês. Se vocês já tiverem feito aniversário esse ano, então vocês vão contar o resto dos dias desse ano até chegar ao ano que vem, né, o ano de 2021, e vão contar também a quantidade de dias que estão faltando para o seu próximo aniversário. Então, aí também vocês vão precisar de um calendário do ano de 2021. Vocês conseguem esse calendário facilmente na internet, ok? Letra C. Quantas semanas faltam para o seu próximo aniversário? Então, aí vocês vão contar as semanas, tá? Com a ajuda do calendário, vocês vão contar a quantidade de semanas até o próximo aniversário. Letra D. Que dia da semana será quando você fizer aniversário? Então, vocês vão ver o dia da semana que caiu o aniversário de vocês ou ainda vai cair, né? No caso de quem ainda não fez aniversário. No meu caso, meu aniversário esse ano caiu em uma quarta-feira. Certo? Letra E.
Você estará no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto trimestre do ano quando fizer aniversário? Então, pessoal, lembrando que o primeiro trimestre do ano é referente aos meses de janeiro, fevereiro e março. O segundo trimestre é referente aos meses de abril, maio e junho. O terceiro trimestre é referente aos meses de julho, agosto e setembro. E o quarto trimestre é referente aos meses de outubro, novembro e dezembro, certo? Próximo, letra F. Você estará no primeiro, no segundo ou no terceiro quadrimestre quando fizer aniversário? Lembrando que quadrimestre é um período de tempo de 4 meses consecutivos, ok? Então, primeiro quadrimestre do ano é referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril. Segundo quadrimestre do ano, referente aos meses de maio, junho, julho e agosto. E o terceiro quadrimestre do ano é referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. Ok, pessoal? Então, essas foram as nossas atividades. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me procurar aqui que eu estou à disposição de vocês. Tá bom? Um beijo!